Eu tenho um afilhado de coração que ele tem uns 10 anos de idade e está aprendendo sobre olho no colégio. Muitas criancinhas já me perguntaram sobre olho aqui quando vêm, porque estão estudando no colégio. Inclusive meus filhos nessa época fizeram trabalho também. Então, vou explicar sobre o olho para as crianças, tá? Nessa idade de 10, 12 anos, por aí. Esse daqui é o olho da gente partido ao meio. Essa é a parte da frente do olho e essa é a parte do fundo do olho. A luz entra por aqui, chega no fundo do olho, que faz a gente enxergar. Então vamos nas partes do olho. Essa parte transparente é a córnea, ela não tem vaso sanguíneo. Depois a gente tem a parte do colorido do olho, que é a íris, que tem um buraquinho no meio, que é a pupila, por onde a luz entra. Quando a luz entra nesse buraquinho, ela atravessa uma lente, igual lente de óculos, que é o cristalino. Dentro do olho a gente tem uma gelatina que chama vítreo e a gente tem as camadas do fundo do olho. A retina, que é essa amarela, e a coroide, que é que cor é isso? Rosa. Depois da coroide, mais para fora, a gente tem a esclera. Cobrindo essa parte da frente do olho e aqui atrás, ó, em cima e embaixo, a gente tem uma pelinha bem transparente que chama conjuntiva. Ela cobre o branco do olho, vem atrás aqui da pálpebra e atrás dessa pálpebra daqui. Então essas são as partes do olho. Como a gente enxerga? Bem, a gente não enxerga objeto. Tanto é que se você apagar a luz, você não enxerga nada à noite. Porque você enxerga luz. O olho capta luz e transforma esse estímulo de luz luminoso no estímulo elétrico que a gente vai enxergar. Como que o olho capta a luz? A luz vem atravessando toda essa região, passa pelo furinho da pupila e atinge a retina, um ponto específico da retina que chama mácula. No centrinho da mácula chama fóvea, aí que capta o estímulo luminoso que a gente viu. Transforma esse estímulo luminoso em estímulo elétrico que leva através do nervo para o cérebro e o cérebro vai enxergar, entendeu? Então, às vezes o seu olho está super normal, mas você tem uma lesão no cérebro, você não enxerga. E o olho também tem que estar íntegro, porque ele é uma câmera fotográfica que permite a entrada da luz para você poder transformar o que aquela luz quer dizer no seu cérebro. Na retina, onde esse estímulo luminoso é transformado em estímulo elétrico, a gente tem dois tipos de células que captam isso. Os cones, que enxergam as cores, e os bastonetes, que enxergam preto e branco. Enxergam, por exemplo, à noite, no escuro. Cone faz você enxergar muito melhor e mais nítido. Então ele está bem concentrado nessa área da retina que chama mácula, no centrinho dela que chama fóvea. À medida que você se afasta dessa área de retina, da retina mais para a periferia, você vai tendo uma concentração maior do outro tipo de célula, que é o bastonete. Então você tem cone, que enxerga a luz bem no centro da mácula, que é uma parte da retina, nesse amarelo do olho. E você tem os bastonetes, que estão mais na lateral do seu olho. Quanto mais lateralizado, menos cone e maior bastonete, que enxerga preto e branco. Esse furinho daqui, que é a pupila, que é um orifício para a entrada de luz, ele abre e fecha para a entrada de luz. Quando está muito claro, ele fecha. Quando está no escuro, ele abre para entrar mais luz. E essa lente que a gente tem transparente no olho da gente, quando ela fica opaca, em geral com a idade assim, a gente chama de catarata. Ficou com dúvida em alguma coisa? Menino Pi, meu afilhado, tá com dúvida em alguma coisa? É só me mandar uma mensagem aqui no direct que eu respondo para vocês. Vejam a vida com bons olhos. Pode falar, Lu, fala.
Menino Pi, meu afilhado, e os outros meninos que estão, qual que é a série dele mesmo? Sexto ano. No 6º ano, 7º ano, por aí, que aprende sobre o olho no colégio. Então, o nosso olho, como a gente falou, enxerga luz, né? O certo é quando um objeto está longe, tipo a 6 metros, a luz que bate nesse objeto entra dentro do olho e cai exatamente nessa parte amarela que é a retina. Quando isso acontece, o paciente não tem grau no olho. O fato de não ter grau no olho chama emétrope. Agora, tem gente que tem um olho maior do que o normal. Então, a 6 metros, que era para essa imagem cair aqui, como esse olho tá grande, essa imagem cai antes de chegar na retina. Esse olho grande, que deixa essa imagem cair antes de chegar na retina, tem um grau que a gente chama de miopia. A miopia, como o olho é grande, é como se a gente tivesse que tirar um pedaço do olho. O grau é negativo, entendeu? É menos, é negativo. Porque você tem que tirar um pedaço do olho. Então, você tem que botar um grau menos para tirar um pedaço desse olho grande. A hipermetropia, o olho é pequeno. Quase toda criança nasce com hipermetropia. Então, a 6 metros era para essa imagem cair na retina, no amarelo. Especificamente, igual a gente falou, na mácula, que é um ponto dentro da retina que concentra a maior quantidade de cone. Aline, tô falando pro menino Pi, mas isso é mais avançado. Mas, menino Pi, fica a dica. Então, você já sabe que na retina tem uma área que enxerga melhor, que chama mácula, que tem um tipo de célula que a gente chama de cone, que enxerga colorido, né? Então, a 6 metros era para a imagem cair aqui, no amarelo, na retina. Se esse olho é menor do que o normal, essa imagem cai depois do olho. Para esse tipo de grau, a gente chama de hipermetropia. Como esse olho é pequeno, o que a gente tem que fazer? Botar mais olho. Então, a gente coloca uma lente positiva, de mais, para aumentar o tamanho desse olho. Eu tô falando de uma forma bem simples para a criança entender. Então, quase todas as crianças nascem com esse olho pequeno, nascem hipermétrope. À medida que o olho vai crescendo junto com a criança, ele vai chegando no tamanho normal e essa miopia vai sumindo. Então, a gente já viu miopia, olho grande, a imagem cai aqui. Hipermetropia, olho pequeno, a imagem cai aqui. E o astigmatismo? Astigmatismo é que a superfície do olho, 90% dos casos assim, a superfície do olho, ela é um pouco irregular. Então, quando a luz entra, cai em vários pontos. Cai uma imagem aqui, uma imagem aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Porque aqui vai estar elevado. Então, é como se o olho fosse maior, a imagem cai aqui. Aqui vai estar assim, então a imagem cai aqui. Aqui vai estar assim, então a imagem cai aqui. Aqui vai estar assim, então a imagem cai aqui. Então, formam vários pontos. O míope, para longe, a imagem está caindo aqui. Enxerga mal. A gente só enxerga bem quando cai no amarelo. À medida que a gente aproxima, ó, cai na retina. Então, o que acontece para perto? Enxerga melhor do que o normal. Para longe, enxerga pior. Mas se eu vou aproximando o objeto, ó, cai na retina. Então, enxerga melhor do que o normal. E o hipermétrope? Para longe, está caindo aqui. Enxerga bem? Não, só enxerga bem quando cai no amarelo, na retina. Mas e se eu aproximar a imagem? Afasta mais ainda. Ou seja, o hipermétrope, ele enxerga ruim de longe, pior ainda de perto. E o astigmatismo, que são vários pontozinhos, ele enxerga tudo embolado. A letra é uma em cima da outra, a linha é uma em cima da outra, porque são vários pontozinhos, não dá foco. Entendeu? Se tiver alguma dúvida, me manda aqui no direct, eu tô aqui para ajudar vocês. Veja a vida com bons olhos. Menino Pi, a tia tá sabendo agora pela sua mãe que também precisa de saber qual tipo que corrige cada olho. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar o tipo mais comum que a gente tem, que é, Janaína, filma daqui de trás, que vai ficar melhor para ele ver, ó. Isso aqui é o olho, pode acreditar que isso é um olho. Esse olho é assim, ó, que a tia tá desenhando. Aqui é o colorido do olho, aqui é a pupila, o buraquinho, e aqui
é essa lente que a gente tem aqui, ó. Tá vendo? Exatamente assim aqui, ó, tá? Como esse olho daqui tá do tamanho normal. Se esse olho daqui for um pouco menor do que o normal, ó, essa lente, essa imagem daqui, ela vai cair atrás da retina. O que a gente tem que fazer? A gente tem que puxar essa imagem daqui para frente. Como se a gente fosse acrescentar mais olho aqui. Como vai acrescentar, a gente já pensa que isso é um macetinho. Mais olho, vai ser positivo. Para a gente saber o desenho da lente, a gente vai fazer o seguinte. Toda lente tem uma regrinha. Toda luz que bate no prisma, ela entra, desvia o comprimento de onda, mas também eu acho que é demais falar para onde, por que desvia o comprimento de onda. Mas, menino Pi, se você quiser, você me fala que a tia te explica. Ela vai para base. O que é base do triângulo? O pontudo, menino Pi e criancinhas, é o ápice. O reto é a base. Então, a luz entrou no prisma, vai para base. E se ela tiver o contrário assim? Entrou no prisma, vai para base, que é o retinho, tá? Aqui, eu quero puxar essa imagem para frente, que ela tá caindo atrás do olho. Se eu quero puxar para frente, o que eu faço? Eu uso duas lentes unidas pela base. Por quê? Vai entrar aqui e vai puxar para cá. Vai entrar aqui e vai desviar para base, ó. Ou seja, a imagem que tá aqui vai para frente. Viu, menino? Que delícia. Bate no triângulo, você tá entendendo, Aline? Fala a verdade. Vai para base. Então, ela viria assim, só para vocês entenderem, ó. Bate no triângulo e vai para base. Ou seja, puxa a imagem. Puxa a imagem. Converge. Converge e vai para o mesmo ponto. Puxa a imagem. Então, é uma lente positiva, porque você está criando mais olho, que puxa a imagem. Converge. Convergente. Essa imagem trata o olho pequeno, que a gente chama de hipermetropia. Agora vamos para miopia. A miopia, esse olho é o normal. A gente tem um olho grande. Não vai falar que ficou feio não, hein? No olho grande, a imagem que era para cair... Não vou falar também porque que a imagem é invertida, não. Depois, se quiser, me fala que eu falo. A imagem que era para cair certinho na retina, ela cai antes da retina, ó. É o mesmo tanto que ela vai cair. Só que esse olho é um olho grande. Eu tenho que tirar um pedaço do olho. Então, se eu tenho que tirar, é uma lente negativa. Eu tenho que empurrar essa imagem lá pro final. Então, o que eu faço? Eu faço dois triângulos unidos pelo vértice. Porque a luz vai entrar aqui e vai para a base. Vai entrar aqui e vai para a base. Ela diverge. Como chama essa lente? Divergente. Essa lente divergente trata o olho grande que eu tenho que tirar um pedaço. Chama miopia. Essa lente unida pelo vértice, a gente pode desenhar ela melhor. Ela é assim. E essa lente unida pela base, a gente pode desenhar ela melhor. Ela é assim. A tia Jéssica, enquanto a tia tá fazendo isso, vai pegar ali pra mim minha caixa de prova ali dentro. Tia Jéssica, pega ali pra mim. A caixa de prova, que eu vou mostrar essa lente ao vivo pra você ver. E vou mandar pra sua mãe. Depois você me devolve. Então, uma lente. Vamos lá, recapitulando. Olho pequeno. A imagem tá caindo depois, tá caindo no mesmo lugar, ó. A imagem sempre cai no mesmo lugar, mas esse olho é pequeno. Então, essa imagem tá caindo depois do olho. Eu preciso de aumentar esse olho com uma lente positiva,
que vai convergir o raio antes dele ir lá para trás. Vai puxar para frente, convergir. Uma lente convergente de hipermetropia. Abre aqui para mim, né, menininha Jéssica fofinha? Esse daqui tá caindo sempre na mesma posição. Mas esse daqui é um zoiudo. O zoiudo que tem olho grande. A imagem tá caindo antes do final do olho. Que olho grande! Eu tenho que tirar um pedaço desse olho com uma lente negativa para empurrar essa imagem lá para trás. É um olho, uma lente divergente de miopia. Toda vez que entra no triângulo, a regra é só essa, vai para base. Toda vez que a luz entra no triângulo, vai para base. Ai, meu Deus, a minha professora... Todas as minhas lentes. A minha professora quer que eu saiba por que vai para base. É simples, gente. A luz mantém a mesma velocidade com o mesmo tamanho. Mas se você muda o meio, a luz muda de velocidade. Então, ela vai para... Você estava no ar, entrou no vidro, ela diminui a velocidade. Depois vai para o ar de novo. Aí ela fica rapidinho. Captou? Quando você pega um lápis e põe na água, o lápis parece que quebrou. Vocês já viram isso? Tem que fazer essa experiência em casa. O lápis parece que quebrou. Por quê? Porque mudou a velocidade. Agora eu vou mostrar pra vocês o que a Jéssica fez com a minha caixa de prova. Olha, ela abriu ao contrário. Não tem problema, daqui a pouco a gente vai mostrar. Mas eu quero uma lente lá, a última de lá e a última de cá. Pega lá a última de lá. Tem que botar uma por uma na posição... A última, ela pegou a terceira, gente. Falei a última, ela pegou a terceira. A última de cá. Vai cair a de cá. Isso. Vamos lá. Mostra aqui, Janaína. Então, eu falei pra vocês que tem uma lente convergente, que é essa redonda. Olha como ela é redonda, gente. Dá pra ver como é que ela é gorda no meio? Essa lente é essa daqui, ó. Todas têm. Pode virar ela ao contrário que ela tem. Todas têm, todas. Depois eu vou mostrar o que é. Olha como é que eu fico zoiuda, dá pra ver, Janaína? Ela aumenta o tamanho da imagem. Por quê? Porque ela tá aumentando o tamanho do seu olho. Essa é a lente da miopia. Olha como ela é magrela no meio. Dá pra ver, Janaína? Como que ela é magrela no meio. Essa é essa lente aqui, gente. Divergente. Gorda na lateral e magrela no meio. Ela diminui o tamanho do olho, olha. Dá pra ver que o meu olho diminui? Olha uma lente de hipermetropia e uma lente de miopia. Deu pra ver? Agora e astigmatismo? Astigmatismo é outra coisa. Astigmatismo, essa superfície da córnea é irregular. O tamanho do olho é normal. Tá caindo aqui normal. Imagina que tá caindo normal, tá? Qual que é o problema? O problema é que esse, quando bate aqui, forma vários pontozinhos, ó. Vários pontozinhos. Se forma vários pontozinhos, a gente precisa de uma lente que corrija essas alterações. Essa lente é lente para astigmatismo. Astigmatismo. Ela não tem grau nela toda, ela tem uma posição que a gente chama de eixo. Quando a lente tem grau nela toda, que é a lente de hipermetropia e miopia, a gente chama de lente esférica. Grau nela toda. Lente esférica. Grau nela toda. Agora, quando a gente precisa de um grau numa posição específica, a gente fala que essa lente tem um eixo, uma posição específica, é uma lente cilíndrica. Entendeu direitinho, menino Pi? Fica aqui, qualquer dúvida você me pede, tá?